Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 20, a parte B diz assim: quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. A época dos juízes, ela começou aproximadamente no ano 1390 e terminou no ano 1030. Foram aproximadamente 360 anos da época que os juízes julgaram Israel. Foram 14 juízes, começando o primeiro com Otoniel e terminando com o profeta Samuel. O primeiro juiz de Israel foi Otoniel, julgou 40 anos, depois faleceu, ficou um tempo sem juízes. Eu levanto o segundo juízes, chamado Euder. Depois de Euder se levanta Sangar. Depois a quarta juíza, Débora, é a única mulher entre os 14 juízes. Depois Gideão, que é um personagem conhecido. Depois de Gideão aparecem outros juízes, Tolá, Jair, Jefté, que tem uma história bem bacana, Ibizan, Elon, Abdon, Sansão. Quem não conhece a história de Sansão, né? Depois Eli e por último o profeta Samuel. Samuel teve mais 2 filhos que foram juízes, mas não tiveram uma desenvoltura adequada e não são contados como juízes oficial de Israel. Quando é que começa o período dos juízes de forma oficial? A época dos juízes é aquela época que chamamos na Bíblia de pós-Josué. Quando Josué faleceu, os anciãos prosseguiram ensinando ao povo, os sacerdotes, só que o povo se desviou. Aquela geração de anciãos que conheciam o Senhor, que estiveram com Josué, faleceram. A nova geração não deu importância à palavra de Deus e vieram tempos angustiosos, tempos de opressões. Foi uma época de muita instabilidade e Deus, por sua infinita graça e misericórdia, quando o povo clama, Deus lhes ouve e levanta esses 14 juízes, começando com o Otoniel até o profeta Samuel. Depois de Samuel, começa a época do rei Saul. Na verdade, Samuel ainda estava vivo quando começou o ministério de Saul, que foi o primeiro rei oficial de Israel. Mas o que é que tem de interessante na história dos juízes? Como acontecia a manifestação de Deus na época dos juízes? A época dos juízes, esses homens que Deus escolheu, eles eram cheios do Espírito Santo, eram revestidos do Espírito de Deus. Eu acho interessante que em Juízes, capítulo 6, versículo 34, a Bíblia diz que Deus revestiu a Gideão com o seu Espírito, e Gideão tocou a buzina e vieram 32 mil homens para ouvir o que Gideão havia para falar com eles. Deus levanta com o seu espírito Débora, uma mulher que tinha uma sabedoria extraordinária. Deus levanta Sansão, que a força dele vinha de Deus, um segredo que Deus tinha por causa daquela escolha. Ele era um nazireu de Deus e cometeu tantos erros, terminou morrendo cego e escravo dos filisteus, mas fez ainda um trabalho fenomenal para Deus. E Deus vai concluir a época dos juízes quando ele levanta Samuel, que tem uma história linda. Samuel foi um moço que nasceu dentro de um projeto de Deus. A história de Samuel é extraordinária, muito linda, porque a mãe de Samuel era estéril, a senhora Ana, e um dia ela ora a Deus e apresenta a Deus a sua causa. O sacerdote Eli, que também era juiz em Israel, ele acha que ela está embriagada, e quando ele reconhece que ela não está embriagada, ela declara dizendo: meu Senhor, a tua serva não está embriagada, porque quem está vivendo a verdade não tem como ter medo das acusações, das adversidades. Ela disse: a tua serva, com todo respeito, não está embriagada. Aí contou a história para o sacerdote Eli, e ele abençoou ela, e ela engravidou, e aquela criança ela apresenta a Deus. E Samuel vai morar no templo lá com Eli, e Deus escolhe Samuel. Agora,
Vejam bem que coisa interessante. A escolha sobre a vida de Samuel, quem fez foi Deus. Mas quem lhe instruiu no início do seu ministério foi Eli. Nunca esqueça que Deus tem homens para orientar pessoas ainda nessa geração. E Samuel se torna juiz, profeta e sacerdote em Israel. Um homem com uma conduta excepcional. Samuel, quando está perto de ser levado para a eternidade, perto da sua morte, ele coloca-se à disposição e diz: a quem eu defraudei, a quem eu tomei algum boi, a quem eu fiz alguma coisa errada, eu me coloco à disposição para devolver. Ele tinha um caráter e uma conduta ilibada, por isso que ele tinha testemunho diante de Deus e diante dos homens. Então, o período dos juízes foi esse período de muita instabilidade nos governos de Israel, entre o próprio povo, porque quando morria um juiz, o povo se corrompia, clamavam Deus, levantava outro juiz para lhe socorrer, e assim nós aprendemos que Deus sempre teve o controle da história. Tem um juiz chamado Jefté, que ele é filho de um homem chamado Gileade. Gileade teve um caso extraconjugal com uma prostituta, e quando os filhos de Gileade, os filhos legítimos, vê o Jefté crescer e viram que aquele moço tinha uma desenvoltura muito grande, expulsaram ele por ele ser um filho, não era da mesma mãe, não era legítimo, expulsaram ele. E o tempo passou, depois eles foram atrás de Jefté para livrar eles da opressão dos inimigos, e Jefté se tornou um grande juiz. E é interessante, meus irmãos, que cada homem de Deus, e cada mulher desse aqui de Deus também, na verdade nós só temos Débora na qualidade de juíza, desenvolveram um trabalho para Deus. Deus os chamou, Deus os capacitou, Deus lhes usou naquela época, foi para aquele tempo. Então Deus tem um tempo determinado para todos os propósitos debaixo da terra. Nós não estamos vivendo hoje na época dos juízes, é uma época totalmente diferente. Estamos vivendo na época da graça, da misericórdia de Deus, das promessas de Deus sobre a igreja. Mas Deus chamou homens e mulheres nesta época para fazer o trabalho de Deus. Deus deu dons, Deus capacitou. E se você está inserido nesse contexto de pessoas que Deus chamou, de Deus capacitou, não vire as costas para sua chamada. Não adianta você querer fugir do propósito de Deus para a sua vida. Deus lhe chamou com um propósito, com um objetivo. E aconteça o que acontecer, Deus vai estar cuidando de você, lhe dando direção, aplanando os caminhos. Eu gosto de um texto de Isaías 45, versículos 2 e 3. A Bíblia diz assim: o Senhor sairá diante de ti e fará 4 coisas. Deus endireitará os caminhos tortos, quebrará os portões de bronze, destruirá os ferrolhos de ferro que estão interceptando os portões de bronze, e lhes dará os tesouros encobertos, aquilo que você não tem possibilidade de conquistar com o seu profissionalismo, com as suas habilidades, com as suas técnicas. Deus é poderoso para dar para você. Então, a gente precisa entender que quando Deus sai na frente de alguém, Deus sai fazendo coisas maravilhosas. Eu gosto de uma passagem que está em 1 Crônica 14:14 a seguir. Davi saiu para uma batalha contra os filisteus e venceu aquela batalha. Depois os filisteus voltaram, se espalharam nas proximidades onde Davi estava com o seu exército, e Davi não usa a primeira estratégia dada por Deus. Quando os filisteus vieram, Davi consultou o Senhor e perguntou: Deus, eu saio outra vez contra os filisteus, eu uso a mesma estratégia usada na última batalha? Deus falou para Davi: não, pegue o exército, acampe por trás da copa das amoreiras. A amoreira era uma planta, uma copa grande, e Deus disse: acampe o exército, abaixe o exército, mande os homens se abaixarem, literalmente, se esconderem por trás da copa das amoreiras, e esperem o momento que vocês ouvirão o estrondo de alguém pisando sobre a copa das amoreiras,
eu, o Senhor, sairei adiante de ti. E Davi fez como Deus lhe orientou. Irmãos, às vezes Deus determina algumas coisas que parece que é sem lógica, que não tem nenhuma lógica naquilo que Deus está falando, mas a obediência, a submissão à direção de Deus faz toda a diferença. Davi acampa o exército atrás das portas das amoreiras. Talvez o capitão do exército de Davi, chamado Joabe, olhava e dizia assim: poxa, vamos atacar, estamos em condições de atacar os adversários, mas Davi dizia: não, só quando Deus é a ordem. E no momento em que Davi está esperando Deus direcionar, sair na frente daquela batalha, o texto diz que Davi escuta o estrondo de alguém andando por cima da copa das amoreiras, e ele fala para Joabe: ele prepara o exército, vamos sair para a batalha, porque Deus acaba de sair do Israel. E a vitória foi certa. Deus dá direção, Deus dá estratégia, Deus trabalha de forma extraordinária. Mas não esqueça, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tinha o controle de todas as coisas nos dias dos juízes. Deus tinha o controle nos dias de Débora. Deus tinha o controle no dia de Euder. Deus tinha o controle nos dias de Gideão. Lembra a história de Gideão? Gideão toca a buzina e aparece 32 mil homens. E Deus diz: Gideão, tem muita gente. Se você vencer com esses 32 mil homens, vão dizer que foi você, não foi eu que fiz. Faz o seguinte, faz uma pergunta para o povo. Pergunta quem é covarde e medroso e diga que os covardes e medrosos voltem para casa. Haviam 32 mil homens. Quando Gideão fala isso, quem for covarde e medroso volta, 22 mil homens voltam. Ficam 10 mil homens. Gideão ficou meio frustrado porque ele tinha 22 mil homens ao seu dispor para ir para uma guerra e sobraram só 10 mil, mas ainda era um número razoável. Mas de repente Deus disse para ele: tem muita gente. Eu conheço que entre esses 10 mil tem gente aí só fazendo volume. Não é com 10 mil que você vai sair para a batalha. Leve esses homens para tomar água e observe a postura dos que bebem água, da forma que um bebe e os outros que bebem de forma diferente. Gideão se senta em uma pedra, enfrenta uma lagoa, um lago, um lugar de águas, e os 10 mil homens começam a tomar água. Os que beberam semelhante a um cão. Você já viu como é que um cão bebe água num rio, num riacho, numa lagoa? Ele bebe assim olhando, ele não bebe se deitando na água, é bem diferente. E Gideão observa, Deus disse: os que beberem água semelhante a um cão, coloca a barra. E assim ele fez. Quando terminou, ele contou os que beberam água parecido com um cão, apenas 300 homens. Deus disse: manda os 9.700 embora, porque eu quero dar vitória a vocês apenas com esse 300. E Gideão recebeu a orientação de Deus, fez conforme Deus orientou, e a vitória foi certa. Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez eu esteja falando com alguém que você pensa que Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle. Deus tem o controle sim. E aquilo que está determinado por Deus vai acontecer. Continue avançando. Continue crendo que Deus tem a direção para a sua vida. Deus tem algo para fazer com você, então Deus está trabalhando. A Bíblia diz em Isaías 64, verso 4, que nunca se ouviu falar de um Deus além do nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Então tranquilize-se, porque Deus está pelejando por você. Acredite nisso. Deus tem anjos à disposição dele para pelejar por você. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que os anjos de Deus são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que amam e herdar a vida eterna. Eu acho isso extraordinário. Deus tem anjos à disposição dele. Quando ele dá ordem, o anjo desce na terra. Uma certa vez, Senaqueribe, rei da Síria, ameaçou Israel, e o rei de Israel ficou atribulado, aí foi conversar com o profeta Isaías,
apresentou a Isaías o problema, Isaías orou a Deus e Deus trouxe uma resposta. E naquela noite Deus enviou um anjo. Um anjo de Deus matou 185 mil, exatamente. Isso que eu estou falando. 185 mil soldados do exército da Síria. Foi muito forte. Deus tem domínio de todas as coisas. Se você está vivendo uma fase complexa, uma fase conturbada, uma fase que parece que não tem saído, um período negro, período de tantas adversidades, parece que a vida perdeu o controle. Calma, Deus tem o controle de todas as coisas. No capítulo 3 de Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para todos os propósitos debaixo da terra. Tem de sorrir, mas também é o tempo de chorar. Há o tempo de plantar, mas também é o tempo de você colher aquilo que você plantou com amor, com sinceridade, com obediência a Deus. Virão respostas de Deus para a sua vida. O segredo é: lance as suas ansiedades diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. É isso que a Bíblia nos ensina. Os dias maus chegam. Pedro está pregando, está pescando, mas Tiago e João passaram a noite inteira pescando. A Bíblia diz em Lucas 5, eles passaram a noite e não pegaram nenhum peixe. Aí Jesus aparece, ele está cena, Jesus chega no momento certo, usa o barco de Pedro como um culto para pregar. Depois manda Pedro se afastar. Quando Pedro chega com Jesus no meio do lago de Genezaré, Jesus mandou Pedro jogar as redes. Pedro olhou para Jesus e disse: olha, mestre, eu passei a noite inteira, mas o Tiago e o João, meus companheiros de pesca, e não pegamos nenhum peixe. Porém, sobre a tua palavra, eu vou te seguir. Pedro estava dizendo para Jesus: olha, o nosso profissionalismo está nos dizendo que não é hora de pescar, não tem peixe para pescar agora. Mas ele não questionou, pelo contrário, ele disse: sobre a tua palavra, eu vou lançar rede. Aplique a palavra de Deus nos seus planos. Aplique a palavra de Deus nas suas adversidades. Confie na palavra de Deus. O salmista, vai vir no Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é o pão que nos alimenta. A palavra é semelhante a uma água que sacia a nossa sede. A palavra é o escudo de Deus para nos proteger. A palavra de Deus é a espada do Espírito para nós avançarmos lutando contra as forças do mal. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da história. Creia que Deus está no controle, que esta guerra que você está enfrentando, ela vai passar e você vai cantar um canto novo e vai agradecer a Deus. Eu volto para onde comecei essa ministração. Os dias dos juízes estavam sobre o controle de Deus e Deus tem o controle da sua vida. Deus abençoe, um abraço e fique com Deus e até a próxima. Em nome de Jesus. Até lá.